Faltavam poucas curvas. O mundo inteiro já acreditava que o título de 2008 tinha outro dono. Nas arquibancadas, alguns comemoravam antes da hora. Nos boxes, equipes inteiras já aceitavam o desfecho. E por alguns segundos, Lewis Hamilton realmente havia perdido o campeonato. Agora, imagine se aquele final não tivesse sido revertido. Imagine se a história tivesse parado ali. A Fórmula 1 jamais teria sido a mesma. O título de 2008 foi muito mais do que uma disputa entre pilotos. Ele definiu carreiras, mudou o rumo de equipes e criou uma nova era no esporte. Lewis Hamilton, ainda muito jovem, chegava à última corrida liderando o campeonato, mas sob uma pressão absurda. Interlagos estava molhado, caótico e imprevisível. Exatamente o tipo de cenário onde campeonatos são ganhos ou destruídos. Durante grande parte da corrida, tudo parecia sob controle. Hamilton fazia o suficiente para garantir o título, sem assumir riscos desnecessários. Mas a chuva, as estratégias erradas e as decisões tomadas em frações de segundo começaram a desmontar esse plano. Quando ele perdeu posições no final da prova, a narrativa virou completamente. Por instantes, Felipe Massa era o campeão mundial e o Brasil explodia em comemoração. Se aquele resultado tivesse se mantido, a carreira de Hamilton começaria marcada por um trauma profundo. Um título perdido na última volta, na última curva, teria criado dúvidas que nunca existiram na linha do tempo real. A imagem de um jovem prodígio invencível seria substituída pela de um talento brilhante, mas ainda inacabado, pressionado pelo peso de uma oportunidade desperdiçada. Esse desfecho alternativo também mudaria completamente a forma como a McLaren enxergava seu futuro. Um piloto que quase foi campeão logo no início da carreira não teria o mesmo poder político interno que um campeão mundial. As decisões de desenvolvimento, quem Lewis Hamilton se tornaria dali em diante e até onde ele poderia chegar. Se Lewis Hamilton tivesse realmente perdido o título de 2008, a pressão sobre ele nos anos seguintes teria sido completamente diferente. Em vez de ser visto como o campeão mais jovem da história na época, ele carregaria a imagem do piloto que deixou escapar um título ganho. Cada erro, cada segundo lugar e cada decisão estratégica passaria a ser analisada sob essa lente, criando um ambiente muito mais pesado para um piloto ainda em formação. A temporada de 2009, que já foi difícil na realidade, poderia ter sido ainda mais complicada. A McLaren entrou naquele ano com um carro pouco competitivo e Hamilton teria menos margem para justificar resultados medianos. A frustração poderia acelerar decisões de carreira, talvez até antecipando uma saída da equipe ou mudando completamente sua trajetória dentro da Fórmula 1. Do outro lado, Felipe Massa se tornaria campeão mundial em casa, um feito histórico para o Brasil e para a Ferrari. Isso fortaleceria ainda mais a posição da equipe italiana e poderia alterar escolhas estratégicas nos anos seguintes, desde desenvolvimento do carro até a formação de pilotos. A narrativa de Massa dentro da Fórmula 1 seria outra, não como o piloto que quase foi campeão, mas como alguém que venceu no momento mais dramático possível. O efeito dominó iria além dos protagonistas. A própria Fórmula 1 teria um equilíbrio diferente de forças. Um Hamilton sem título inicial talvez não tivesse a mesma confiança para assumir riscos ousados no futuro, como a mudança para a Mercedes anos depois. E sem Hamilton, o domínio da Mercedes na década seguinte talvez nunca tivesse acontecido da mesma forma. Tudo isso mostra como a Fórmula 1 é construída em detalhes mínimos. Um carro ultrapassado na última curva, uma posição conquistada nos segundos finais e décadas de história são reescritas. O título de 2008 não foi apenas uma vitória, foi o ponto de partida de uma das maiores carreiras que o esporte já viu. Se você curtiu essa história alternativa e quer mais conteúdos assim, segue o perfil e curte o vídeo para não perder os próximos.